Se eu for no psicólogo, quem vai ficar traumatizado é o psicólogo. Eu aposto que você já escutou alguém com esse discurso falando assim: "Ai, se eu for no psicólogo, vão ser 2 traumatizados, eu e ele". Será mesmo? Será que funciona assim? Será que o psicólogo com anos de estudo vai ficar traumatizado com a sua história? Então, nesse vídeo, vamos discorrer um pouco dessa ideia e também para você ter esse conforto de buscar um psicólogo, entender que essa história vai ser respeitada e que, para além disso, o psicólogo vai conseguir entender sua história, agir como um profissional e fazer com que essa história, além de ser validada, seja respeitada, e esse psicólogo também vai conseguir desenvolver esse trabalho, mesmo que a sua história seja difícil, seja uma história dura. Durante a graduação, nós passamos por toda a formação do psicólogo clínico, porque todo psicólogo sai da faculdade generalista, ou seja, ele pode permear por várias áreas, porém, a nossa maior formação, o nosso maior direcionamento é para psicologia clínica. E na psicologia clínica, tem fatores interessantes, que são chamados os fatores comuns, que todas as abordagens da psicologia clínica devem seguir, como a empatia, a escuta qualificada, a suspensão a priorística, o aprimoramento da sua técnica, são coisas que todas as abordagens da psicologia devem seguir. Se você não sabe o que é abordagem é a forma como o psicólogo clínico vai te atender, seja ele da Gestalt, da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, seja da psicanálise ou seja das vertentes geradas dessas abordagens. Mas o que que isso tem a ver com a história dessa pessoa que tem essa fala de que ela vai traumatizar o psicólogo? É que é algo muito interessante que as pessoas e eu respeito a sua história de vida, eu respeito as suas dificuldades e as suas dores. Porém, entenda que tem pessoas que também têm dificuldades e também têm dores, e essas pessoas passam por terapia. E voltando lá no início, quando eu falei sobre a formação, a gente tem uma coisa chamada estágio, estágio clínico. E na maioria das vezes, os psicólogos eles estagiam nas clínicas escolas da faculdade. E nessas clínicas escolas, o atendimento é gratuito, ou seja, para as partes mais sofredoras da nossa população e que não tem capacidade financeira de pagar um psicólogo clínico. Ou seja, desde os nossos primeiros estágios, nós somos meio que acostumados, dessensibilizados de certa forma, para escutar histórias muito pesadas. Mas não dessensibilizados que nos tirem empatia, porque lembra, eu falei que um dos fatores da psicologia clínica é justamente a empatia. A gente não fica menos empático, mas a gente fica mais resistente a escutar histórias difíceis, histórias de vida que são traumatizantes para pessoas que escutam. Então a gente, pô, faz treinos para manter um pouquinho da cara de árvore, que é como a minha professora chamava, o rosto que você tem que demonstrar para aquele paciente, para que ele não se sinta julgado, ou ele não se sinta colocado na posição de coitadinho, porque a gente enxerga os nossos pacientes como pessoas que sofrem, obviamente, porém a gente não pode colocar eles no local de coitadinho. A gente tem que sempre enxergar a potencialidade daquele paciente, porque pra gente todo o paciente tem uma potencialidade, tem uma capacidade de melhora. É nisso que a gente foca. Então, a gente faz esse trabalho de sempre resgatar o positivo, faz esse trabalho de suspensão a priorística para quando um paciente falar uma coisa que ele julgue ser absurdo, a gente não demonstrar que é absurdo, porque como eu falei, você precisa se sentir confortável para contar a sua história. Então, a gente pode se emocionar sim durante um atendimento, porque tem histórias de vidas que são emocionantes, mas a gente não pode fazer com que isso transborde para o atendimento. Ou seja, você pode contar a sua história, a gente vai estar aqui para te escutar, a gente vai estar aqui para te ouvir. E mesmo que ela seja muito pesada, muito dura, que
sabe, permeie por situações de violência, você vai ter alguém para te acolher. Isso é uma das coisas que eu acho mais bonito na profissão do psicólogo, que por mais que a pessoa tenha essas dores, a gente tem a capacidade de ser o profissional que vai acolher esse sofrimento. Então não, pode vir para cá, que você não vai traumatizar o psicólogo. Porém, ainda tem outro assunto que eu queria comentar com isso com você, é que muita gente que comenta isso, comenta num tom meio que de deboche, de resistência à terapia, e é isso que eu acho muito perigoso, porque isso é uma forma de dizer: "Ah, essa pessoa não tem capacidade de me ajudar. Ah, essa profissão, essa ciência não consegue, passar, porque minha história de vida é muito pesada", mas acreditem, histórias de vida pesadas conseguem grandes superações quando se abrem para esse serviço, se abre para a nossa ciência da psicologia. Poxa, relacionamentos abusivos, gente que passou por grandes lutos, sei lá, gente com trauma da pobreza, tudo isso é possível ser ajustado, ser ressignificado com terapia, mesmo que seja complicado, mesmo que você nem enxergue uma luz no fim do túnel. Esse vídeo também é para você entender que a sua história pode ter sido difícil, como eu falei no início, eu respeito muito a tua história, mas saiba que você tem a capacidade, primeiro, de superar isso e segundo, que existe um profissional que vai escutar essa história com o respeito que ela merece e não vai ficar traumatizado em escutar a sua história, porque este profissional também já escutou várias histórias. É igual um médico que, sabe, fica dessensibilizado com sangue, cortes, carne, essas coisas, ou cortes em pessoas, porque já está acostumado. Que nem, sei lá, um engenheiro que não se surpreende com, sei lá, estruturas gigantescas. Nós estamos aqui para justamente ser essa válvula, para ser essa pessoa que vai conseguir te livrar desse sofrimento. Então, pode vir contar a tua história, estou preparado para ouvir. Então, se você tem uma história muito pesada, primeiro, segue aqui seu psicólogo. Aliás, aqui é o YouTube, eu quero que você se inscreva no meu canal. Então se inscreva aqui no meu canal. E se você tá precisando de ajuda, se você passou por uma história de vida muito difícil e acha que ninguém tem capacidade de te ajudar, te convido a marcar uma sessão de acolhimento comigo. Meu número vai estar aqui na descrição. Quem sabe pode ser o início da sua mudança de vida. Estou aqui para te ajudar. Se você chegou até aqui, também comenta, preciso do seu feedback. Então até o próximo vídeo, tchau.